Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um Papo de Pro. E hoje eu vou falar sobre o atendimento às crianças com deficiência dentro da rede. Já quero deixar bem claro aqui que eu não vou aprofundar o meu olhar sobre isso, porque eu acho que para falar profundamente sobre inclusão, crianças com deficiência, eu acho que a gente precisa ter muita propriedade e eu acho que a gente ainda está num caminho para se preparar, eu digo teoricamente, profissionalmente, para isso. Hoje em dia a gente percebe a quantidade de crianças com deficiência, com laudo ou não, que estão chegando nas escolas. E eu vou falar aqui no geral, me corrijam se eu estiver errada, mas nós ainda não estamos completamente preparados para lidar e trabalhar com essas crianças, tá? Eu acho que assim, nós precisamos estar em constante formação, transformação, atualização, só que eu ainda acho que somos um pouco carentes desse tipo de formação dentro da prefeitura, tá? Vou tentar explicar brevemente o porquê. Eu recebi algumas perguntas, e isso já faz de anos atrás, tá? Me falando assim, eu tenho um filho autista, coloco na prefeitura ou coloco na particular? Ou então assim, eu tenho um filho com um laudo tal, e ele na escola particular não estava desenvolvendo, e coloquei na prefeitura, a criança desenvolveu maravilhosamente bem. O que você acha? Por que na escola particular e na escola pública tem essa diferença? Então assim, eu não posso generalizar, tá, gente? Mas eu já recebi casos na minha escola, minha sala de aula, eu já recebi casos assim. Eu já recebi mensagens de mães aqui dizendo pra mim que foram tentar matricular suas crianças nas escolas particulares, acreditando que lá elas teriam uma maior estrutura, um olhar um pouco mais individualizado por conta do número de crianças na sala de aula, por conta do número de professores dentro da sala, e que quando chegaram na escola foram barrados. E o pior, barrados nas indiretas que a escola dá. Então, que a família chega lá, é super bem recebida, e quando a escola vê que é uma criança com deficiência, porque esse é o termo que a gente usa hoje, né? A escola já começa a ter muitos poréns, né? Porém o parque aqui é assim, porém a escada aqui é assim, porém, né? As escolas, elas são obrigadas a receber essas crianças. Nenhuma escola tem o direito de negar a matrícula de uma criança, independente da condição ou da situação daquela criança, tá? Eu já escutei escolas falarem assim, a gente não pode aceitar o seu filho ou sua filha nessa condição, né, uma criança com deficiência, porque já atingimos o número de deficientes na sala. Então, já tem 2 deficientes na sala, não pode ter mais um. Eu confesso pra vocês, posso ser leiga e estar sendo aqui, ter falta de informação, mas eu não conheço um lugar onde diga que existe um número limite de crianças com deficiência que possam estar numa sala de aula juntos, né? Na verdade, a criança, ela é criança e ela tem o direito de estar na escola, não interessa. Eu já trabalhei com professoras que tiveram 6 crianças com deficiência dentro da sala de aula. E assim, eu não tô aqui dizendo da dificuldade, da estrutura, eu não tô dizendo disso. Eu tô primeiro falando sobre o direito da criança e da família. A escola não pode negar. Como assim? Sabe? Então assim, a segregação, a discriminação já começa ali, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu já vi acontecer, e isso realmente faz sentido, é, por exemplo, tinha uma criança que ela é cadeirante, ela não anda, ela não tem os movimentos da perna, ela é dependente 100% de uma cadeira de rodas, e ela foi matriculada na prefeitura, porque a matrícula é feita de acordo com o endereço, em uma escola onde a sala de aula dela era no 2º andar, e não tem elevador. Então, como que essa criança vai conseguir ter uma vivência harmoniosa, uma vivência ativa dentro da escola, entendeu? E a gente não tem pessoas saindo assim aos montes para nos auxiliar nesses processos. Então, essa criança foi transferida para uma escola térrea dentro da prefeitura. Ponto final. Ou seja, ela foi para uma escola onde ela vai conseguir
ter uma vivência plena, entendeu? Então, assim, isso, ok. Agora, você dizer não tem mais vaga. Como assim? Existem vagas para crianças com deficiências e vagas para crianças o quê? Né? Então, assim, eu costumo dizer, gente, que se a gente for olhar na prática, muitas crianças sem laudo nos dão muito mais trabalho do que crianças com laudo, entendeu? E o que eu mais fico chateada é porque a gente não consegue ter um olhar atento a essas crianças. Por quê? Nós temos uma demanda altíssima, altíssima. Então o problema não é ter uma criança com deficiência, isso nunca foi o problema, né? O problema é você não ter estrutura para receber essa criança. Mas o que acontece? Muitas famílias, como eu disse lá no começo para vocês, chegam na escola particular e são recebidas dessa forma. E aí eu fico me perguntando, eu, mãe, com uma criança que tem um laudo X, ou tem uma necessidade Y, e eu chego na escola e eu sou recebida desse jeito, será que eu vou querer brigar, sabe? Pra que meu filho seja matriculado ali? Será que eu vou me sentir bem? Sabe? Se a escola já me abordou desse jeito, como que vai ser o tratamento com o meu filho durante o ano? Sabe? Então, assim, eu tenho um pouco desse pensamento. Na prefeitura isso não acontece. A criança ela é recebida, independente de A, B, C ou Z, a criança ela é recebida e ela é colocada numa sala de aula e ponto final, entendeu? E nós, professoras e professores, eu vejo que assim, eu não tô falando do tipo de professor que exclui, porque se o professor exclui, se o professor trabalha de uma forma assim, sabe, baixa, ele trabalha de forma baixa com qualquer criança, com qualquer escola. Mas assim, eu vejo que nós damos 150% do nosso melhor quando nós recebemos crianças com deficiência. E eu acho que isso faz com que realmente o trabalho aconteça, minimamente. Por mais que a gente não tenha a estrutura, os recursos, o auxílio, a gente faz. E aí a criança desenvolve. Eu acho que a criança poderia desenvolver muito mais se a gente tivesse mais recursos e mais apoio, com certeza. Mas a criança desenvolve. Então eu acho que por isso as famílias acabam se espantando que na escola pública a criança se desenvolveu muito mais do que na escola particular, né? Então assim, eu vejo que as crianças recebem muito bem uma criança cadeirante, um autista, né? Então, elas são realmente incluídas, elas são participantes ali, né? E têm os mesmos direitos e deveres, né? Então, eu acho que começa por aí. Dentro da sala de aula, a gente costuma falar que antigamente a gente fazia planejamentos diferentes. Então, para sala de aula, um planejamento diferente, e para crianças com deficiência, um outro planejamento, né? E a gente costumava dizer assim, quantos alunos você tem? Ah, eu tenho 32 inclusões. Então, isso não existe. Eu tenho 32 crianças na minha sala. Dessas 32 crianças, cada uma tem a sua necessidade, a sua especificidade, e 2 delas possuem laudo. Uma é cadeirante, uma é autista, entendeu? E a outra é bagunceira, a outra é calma, como cada criança é na sua individualidade, entendeu? Então o que a gente costumava fazer antigamente era ter esse planejamento separado, atividades completamente diferentes, e aí isso foi mudando com o tempo. Aí vieram as adaptações, né? E elas permanecem hoje. Então assim, a proposta hoje, principalmente o que eu procuro fazer é observar cada criança na sua individualidade e perceber o que ela quer, o que ela pode fazer, o que ela já faz, sabe? Então, por exemplo, a gente costuma dar as mesmas atividades para todas as crianças. Uma criança que tem baixa visão, o que você vai fazer com essa atividade? Você vai ampliar a figura, você vai dar um papel maior, você vai, entendeu? A criança que ela tem dificuldade motora, você vai colocar numa prancha, se você tiver, você vai prender. Você não tem prancha, você não tem recurso, você vai colar a folha na mesa para que aquela folha não saia do lugar, a criança tenha mais firmeza. A criança ela é cadeirante, você vai colocar ela de uma forma onde ela consiga observar, sabe? Eu já vi criança cadeirante, a professora estava passando um filme na televisão e a criança cadeirante estava de costas para a televisão. Então, assim, ela nunca ia se virar. Era uma criança com paralisia, enfim. Então, assim, ter esse olhar atento. E também
é o seguinte, né? Eu não digo que é forçar, a gente estimula, como a gente estimula qualquer criança, entendeu? Como qualquer criança dentro de uma sala de aula, às vezes ela vai se interessar pela atividade que você propôs e ela vai fazer com entusiasmo, e às vezes não. E ela não precisa ter nenhuma deficiência para isso, né? E assim, hoje eu tenho uma criança autista na minha sala de aula. E eu percebo que é uma criança que não senta, então ela não permanece sentada na cadeira, por mais de 2 minutos, ela não fica. Ela não pega num lápis, num giz, ela não conversa, ela não te responde, sabe? Então, assim, quais são as características, né, que eu percebo? É uma criança que ela fica andando pela sala de aula, ela apenas solta sons pela boca, e fica andando pela sala de aula, e o negócio dela é brincar com carrinhos, são coisas específicas, né? Então, o que você vai fazer? Você vai oportunizar isso para essa criança e você vai pensar em estratégias. O que eu quero para aquela criança? O que seria muito bom para ela? É alfabetizar? Não, claro que não. É ela aprender o nome dela? Não, entendeu? Às vezes, para outras crianças, aprender o nome já vai ser um objetivo. Para ela, não vai ser aprender, mas eu quero que ela reconheça, entendeu? Então, assim, eu vou trabalhar com as plaquinhas de nome. Meu objetivo é que aquela criança consiga reconhecer o próprio nome e ir até ele. Ponto. Outro objetivo é que aquela criança consiga se comunicar comigo de uma maneira diferente. Então hoje ela se comunica pegando na minha mão e me mandando fazer as coisas. Vamos tentar fazer com que ela me mostre de formas diferentes. Vamos trabalhar com placas, vamos trabalhar com imagens, vamos trabalhar, não sei, entendeu? Aí isso aí a gente vai pesquisando e a gente vai tentando entender, né? Só que no meio disso a gente tem a falta de apoio. Me perguntam se eu tenho apoio com isso, né, com essa situação. E sim, a prefeitura tem um órgão lá chamado Cefai, que cuida dessa parte de educação inclusiva, tal, de crianças com deficiências, TGDs, que são os transtornos do desenvolvimento, né, os transtornos globais do desenvolvimento, que entra o autismo, e eles fornecem tanto formações quanto o apoio realmente de professores e estagiários. Porém, gente, é aquela coisa, a teoria é linda, a prática não é. Então, na minha escola, na minha sala, eu tenho uma criança com laudo e 2 em processo investigativo. Que são crianças que a gente sabe que vai sair alguma coisa dali que a gente vai ter que trabalhar, né? Mas são 3 crianças, né? Na outra sala tem 1, na outra tem 3, na outra tem 2, na outra, sabe assim? Então, é uma estagiária que é mandada para a escola para se dividir em todas essas funções, em todas essas salas, para apoiar o professor em todas essas salas. Então, assim, eu tenho a ajuda da estagiária 1 hora por dia, digamos assim, 1h30 por dia, sabe? Quando dá, né? E aí nós temos os professores de módulo, que são aqueles professores que não têm sala de aula atribuída, mas eles auxiliam no trabalho do professor. Só que assim, a gente não pode contar com esse tipo de auxílio, porque sempre tem licença médica, falta para ser cobrida por esse professor, e é raro o professor de módulo ficar em módulo o ano inteiro e poder dar esse tipo de auxílio nas salas de aula. Então assim, a gente conta com o que a gente tem, né? E eu confesso que eu ainda espero muito mais, sabe, da prefeitura, dos órgãos, para realmente ajudar, sabe? A gente não tá lá pra a sala ser observada e falar, não, realmente, vamos encaminhar aquela criança. E fica por isso, entendeu? Não, a gente quer encaminhar, a gente quer ajudar, a gente quer chamar a família, a gente quer recursos, a gente quer ter material, entendeu? Então vem cá, você que é profissional desse órgão, senta aqui comigo. O que eu posso fazer? O que você me ensina? Sabe? Que recursos que eu posso usar com essa criança? A gente precisa disso, entendeu? Porque a gente é carente nesse sentido. Então, eu acho que assim, trabalhar com crianças com deficiência na prefeitura é um grande desafio. Porque nós temos 35 crianças na sala, então dar conta é muito difícil. Dar conta no dia a dia já é difícil. Quando a gente encontra desafios, é mais difícil ainda. E eu acho que assim, a gente enfrenta os desafios, mas eu acho que a gente poderia enriquecer esse nosso trabalho e com isso auxiliar mais as crianças, porque esse é o objetivo,
né? Não interessa se eu quero, não quero, se eu gosto, não gosto, não é isso. É porque eu preciso ajudar aquela criança. Assim como aquela criança que é mais tímida, que não tem laudo nenhum, mas ela é mais tímida, mais retraída, ela precisa de ajuda, ela precisa de um olhar. Aquela criança que ela é mais bagunceira, que ela é mais agitada, que ela é agressiva, ela também precisa de um olhar. A criança com deficiência que não anda, a criança que tem uma paralisia, a criança autista, elas precisam de um olhar. E a gente não consegue dar isso. E isso no geral, não porque tem uma criança com deficiência ou não. A gente não consegue dar essa atenção. E é isso que me frustra muito, né? Mas eu ainda acredito que dentro das nossas possibilidades, nós fazemos o nosso melhor. E o trabalho sai bem feito. E é muito bonito de se ver. Por isso que eu acho que existem esses casos de sucesso aí na prefeitura, né? Mas, gente, é assim. Me pediram para fazer esse vídeo falando sobre crianças com deficiência na rede pública. Eu acho que eu consegui dar um panorama aí geral. Se vocês quiserem saber outras coisas sobre esse assunto, me digam aqui. E é isso. A gente vai dando conta do nosso trabalho em prol das crianças. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? E nem sempre a gente alcança com louvor, mas a gente sempre corre atrás e sempre busca melhorar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, faz a nossa família chegar aos 20 mil, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.